Estamos começando aí mais um programa aí, Roda Espaço e Vida, né, que é uma iniciativa da Espaço e Vida Viagens Culturais, para falar sobre educação, para falar sobre vários temas relacionados à educação, nesse momento aí de isolamento social. Estamos aí com o professor Gabriel da Espaço e Vida, estamos aqui com o Johan Zlets, que é assessor consular, né, da Finlândia aqui no Rio de Janeiro. Quem já está acompanhando aí, está vendo o título do nosso programa de hoje, né, ele faz referência à raposa, né, que é um animal que na literatura infantil, sobretudo, costuma ser apresentado como um animal ardiloso, que conta mentiras para os outros animais. E aí eu começo com a primeira pergunta para passar a bola aí para o nosso convidado. Johan, na Finlândia, quem são as raposas, né, e quando o país começou a se preocupar com as raposas? Em que momento? Como é que isso aconteceu lá? Sim, obrigado. Se nós falamos de fake news, e esse fenômeno começou por volta de 20 anos, e talvez primeiro começou quando como ameaça exterior, porque quando a política da Rússia mudou, eles começaram, não sei se foi as primeiras no mundo, mas como divulgar essas informações um pouco falsos ou até danificados. E também na Finlândia nós tivemos uma interferência da Rússia, da política interior e assim. Hoje a situação é bem diversificada, como no todo mundo. Essa doença da fake news é já nas todos os níveis da sociedade. Na Europa e na Finlândia, agora é grupos políticos que, por exemplo, as últimas notícias é do grupos que é contra o isolamento e está colocando informação fora de contexto, que dá uma imagem muito diferente que originalmente, e nesse jeito eles tentaram danificar a autoridade do sistema de saúde nacional, que é responsável para o isolamento. É assim, sim, basicamente nosso país é entre o este e o oeste. Originalmente, a influência antes dos cruzeiros foi mais do Novgorod, essa parte na meia-idade, mas depois as 3 cruzeiros para a Finlândia, que os suecos fazem no século XI, XII e XIII, nós fazem parte do mundo ocidental. Recentemente saiu, né, uma reportagem, na verdade foram reportagens que saíram no Valor Econômico na revista Forbes, falando que o Brasil é o país, ou um dos países, que mais acredita em fake news no mundo, né? A nossa discussão aqui, obviamente, ela é muito ampla, mas para a gente trazer para o campo da educação, a gente tem no Brasil recentemente uma Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, né, que fala do desenvolvimento de habilidades, né, que os alunos devem ser capazes de desenvolver algumas habilidades. Nesse caso, na Finlândia, que tipo de habilidade pode ser desenvolvida ou tem sido desenvolvida com os alunos para combater esse tipo de desinformação, de notícia falsa? Como é que isso acontece na realidade escolar da Finlândia? Então, na Finlândia foi por volta de 16 anos, em 2004 foi definido mais claramente, foi já anteriormente, mas sobretudo na época informática, definido no currículo nacional que uma das habilidades dos cidadãos, então, para todos os finlandeses, deve ser que eles conseguem avaliar a informação que
que vem das redes sociais, da televisão, de todas as diferentes fontes. Então, isso faz parte hoje do todo o currículo do ensinamento, e é claro que, sobretudo, as aulas da língua materna, finlandês, sueco e sami. Na Finlândia tem três línguas ensinadas como línguas maternas, e também nas artes e literatura. Mas não é só analisar os textos e analisar imagens, é também conseguir ler estatísticas, entender problemas relatados, que como o mundo é como representado em figuras e números. Na formação, na escola, os alunos também produziram eles mesmos informação, fazem pequenas reportagens da bairro onde eles moram, essas coisas, para aprender as questões ligadas com opiniões e fatos. E também as adolescentes mais adultos, eles também devem pensar das questões de quem vai ganhar dessas opiniões. De novo, é uma questão de poder. E também que fontes estão usadas para essa, que essa informação deve ter fonte definido, e que tem várias diferentes fontes da informação, e algumas boas, ou outras muito, como se chama, indefinidos. Então, isso é contour. Tem outros aspectos também, mas, por exemplo, isso que quando os alunos estão analisando filmes e videoclipes e tudo isso, como fatos e emoções estão misturados. Essas, dizemos, contudo, é jeito de conseguir analisar informação no texto, na imagem e no vídeo, que o currículo nacional está propondo. Então, assim, na língua, no caso, na aula de idiomas, né, como é que determinadas palavras têm mais de um sentido? Então, como é que é isso no dia a dia dessas escolas? Pelo menos se você tiver alguns exemplos, Johan, como é que essas coisas são trabalhadas com os alunos no dia a dia? Por exemplo, eu falei com um amigo de mim, que é professor de geografia, e ele disse, por exemplo, que como os adolescentes como 13, 14 anos, eles trabalharam com grandes fotos de uma paisagem, com muitas coisas incluindo. E depois o assunto foi de cortar essa grande como poster nas pedaços e fazer como explicar, como pegar pedaços dessa imagem e como nas várias temas, e nesse jeito para mostrar que como diferente a informação de poster como imagem geral é diferente que se você pega só um pequeno pedaço de uma linda casa ou uma usina feia ou alguma coisa. E também, quando eles fazem esse exercício, o professor pode levar ainda outro foto, onde essa foto original com muitas coisas só faz parte. E, de novo, como diferente o ambiente ou informação de
de imagem pode ser. Então, eu não sei se você entendeu, mas isso como um exemplo bem concreto como fazer. Um outro jeito que tem mais a fazer como habilidades, e uma das habilidades que são ensinados e como fortalecer como a cidadania, que você tem uma possibilidade de influenciar a sua vida. E no ensinamento, na biologia, tem as aulas de meio ambiente, e os alunos discutiram como eles podem, qual coisa eles podem mudar na vida deles que tem um pequeno impacto no meio ambiente. Então, eles realizam isso e, ao mesmo tempo, eles fortaleceram no sentido que eles faz parte da sociedade, eles fazem uma pequena diferença como eles se comportaram como consumidores ou como no jeito que eles usam os recursos naturais. O que seria verdadeiro, uma história exagerada, né, uma história falsa efetivamente? Então, assim, são estratégias, quer dizer, é uma estratégia aplicada a todas as faixas etárias, né? Não tem restrição, não começa só com os mais velhos, não, né? Sim, exatamente. Começo já com às vezes começo já no, depende um pouco quando as crianças estão, a ideia é assim, porque as crianças usam já desde eles são 4, 5, 6 anos as smartphones, então eles estão já como consumidores de informação dos smartphones e do propaganda de empresas e tudo isso. A ideia é que eles foram um pouco treinados como lidar com essa informação, que é como importante, e que para explicar para as crianças. Claro que muitas famílias fazem isso, mas tem também muitas famílias que não estão explicando essas coisas para as crianças. E também tem jogos, tem várias pequenos livrinhos onde tem esses pequenos exemplos como brincar no jeito onde você pode como brincar como detetive ou alguma coisa para procurar a verdade ou alguma coisa assim. Só para iniciar o pensamento para as crianças que o mundo é um lugar onde você precisa você mesmo procurar a verdade. Eu não sei se todos sabem, né, mas a educação na Finlândia ela é pública e universal já há algumas décadas. E aqui no Brasil, quando a gente fala em educação pública, geralmente, ou de qualquer ação pública, a gente está pensando principalmente na atuação de governo, né, nos diferentes níveis. E aí a pergunta é a seguinte: no caso da alfabetização midiática, né, na Finlândia, isso fica como uma iniciativa exclusiva dos governos ou toda a sociedade participa de alguma forma dessa iniciativa? Ok, vamos pegar alguns passos mais atrás. Ok, primeiro, toda essa importância da educação da Finlândia é, na verdade, projeto nacional de sobrevivência nacional e também de aumentar o nível da vida. Nós precisamos lembrar que a Finlândia foi um país muito pobre até só 150 anos que as pessoas morrem de fome, porque foi tão pouco envolvido, nós ficamos como um clima muito desfavorável. Então, a única coisa que tem na Finlândia é os cérebros das pessoas. Então, preciso treinar esses cérebros se nós vamos ganhar alguma coisa. E
Isso é como, por isso a educação é muito central como estratégia nacional de competição mundial entre os países. E uma outra coisa é o vicinidade da Rússia, que tentaram várias vezes invadir Finlândia e conseguiram durante a Guerra de Napoleão. O sistema político na Finlândia é parlamentárico, no jeito que nós temos por volta de 10 diferentes partidos, eles sempre criam coalizações. Então, o governo é uma coalização, normalmente, do centro liberal como a esquerda, ou centro liberal como a direita, basicamente assim. E tem como nós dissemos, consenso dessa que a educação é fundamental, e também tem consenso que, claro, o país deve se defender contra a desinformação, porque essa desinformação chegou primeiro da Rússia, foi, na verdade, foi primeiro os jornalistas que foi alarmado ou preocupado dessa desinformação. Então, quando a Rússia usa muito como ataca ou está divulgando fake news na Rússia para razões internas, para metas políticas na Rússia, mas claro que essas notícias ao mesmo tempo divulgadas em outros países também. Então começou na mídia, na jornalismo, nas jornais e televisão da Finlândia, mas depois, muito logo, com todos esses aplicativos e redes sociais, foi entendido que isso não é suficiente, que tem muitas pessoas que, na verdade, não olham notícias, que toda a informação chega de outras fontes, e por isso não pode como bloquear as fontes da informação ruim, e por isso preciso a população e sobretudo as jovens devem ser formados para analisar toda essa informação que vem de várias, da internet, das redes sociais e outros lugares. Vocês lá fazem algum tipo de distinção, né, entre, principalmente para esse público escolar, né, entre o que são fake news e outros termos que sejam mais aceitos e compreendidos pelos alunos, pelos estudantes, pela juventude? Já está aqui a pergunta do Lucas, ó. Ok, ótimo. Então, tem como três categorias que eu acho que também na comunidade como global de pessoas trabalhando com fact-checking. Então, tem desinformação e misinformação e malinformação. E desinformação é que os fatos estão como mudado um pouco. Isso, por exemplo, tem, pelo menos na Finlândia, durante a corona crise, as pessoas que não concordam com o isolamento, eles usam muito essa desinformação, então eles colocam como fatos, mas fora de contexto. Então isso é um jeito bem sempre foi esse jeito. Então eles usam, por exemplo, os relatórios do Saúde Nacional, que é responsável para o isolamento. Eles colocam reportagens e entrevistas que é feito antes da crise começou, como
dizendo que não é importante esse isolamento e que tudo isso é exagerado, porque isso foi dito em janeiro, mas a crise começou em março. Mas quando uma pessoa lê esse texto, ele vai obter uma ideia que isso é a opinião das autoridades hoje. Okay? Isso eu acho um exemplo de desinformação. Como o sistema de ensino trata questões de fake news envolvendo crenças minoritárias, nativas ou estrangeiras, né? Eu acho essa uma pergunta interessante aí para o caso da Finlândia, que está perto da Rússia, da Alemanha, né? E também no nosso caso tem se mostrado uma questão, porque muitas vezes você tem fake news com relação que diminuem ou que criticam a origem cultural, que criticam tradições de povos originários e que necessariamente não são verdade, né? Os índios são canibais, dando exemplo esdrúxulo e coisas desse tipo. Existe essa discussão na Finlândia também com relação às fake news? Mas é um pouco... Sim, é sobretudo a grande discussão sobre os refugiados e imigrantes, é relatado com essa discussão. E com pessoas que vêm de uma cultura, uma religião bem diferente, e todos os preconceitos que existem lá. Eu não sei como é aqui no Brasil, mas na maioria dos países da Europa, a discriminação é interdita para a lei. Então, se a desinformação é muito grave, as autoridades podem pegar no tribunal essas desinformação que é relatado como as minoridades. E então acho que isso calmou a situação bastante. Como por volta de mesmo tempo, últimos 20 anos, essa legislação foi desenvolvida. Parabéns aí ao consulado, à Finlândia, a todos vocês. Aí, muito obrigado pela convite, foi um prazer e se eu só posso dar algumas outras informações, eu estou disponível por isso, porque isso infelizmente as democracias não é como não é tão estáveis que nós esperamos, então é preciso lutar para essa democracia e liberdade que nós temos.